olá pessoal, seja todo mundo aí muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma temporada do Infratech Podcast, o podcast da Edu Cartado. Eu sou o João Fornari, sou um dos cofundadores da Cartado e hoje estou aqui com a Samara Mello, da CCR, para a gente falar um pouco aí do BIM aplicado na infraestrutura. Então, fiquem com a gente aí, acompanhem que vai ser um bate-papo muito interessante. E Samara, obrigado por ter topado conversar com a gente, seja muito bem-vinda. E aí, como de praxe, pedir para que você se apresente aí para o pessoal, contar o que você faz, qual que é o teu papel na CR, como que você caiu no BIM, explicar aí para o pessoal. Bom, obrigada pelo convite, abrir esse espaço aqui para a gente falar um pouquinho de BIM Infra. Eu sou arquiteta. Costumo dizer que eu sou uma arquiteta ousada, porque eu nunca trabalhei com projeto de edificação, sempre trabalhei com infraestrutura, em empresas de engenharia. Eu sou formada pelo Mackenzie, eu sou mestranda pela Unicamp, com a Regina Ruschel na área de tecnologia, arquitetura e cidade. A pesquisa é para tentar desvendar aí essa parte de coordenação, planejamento de projetos de concessão rodoviária, então bem focado aqui no dia a dia do meu trabalho. Hoje eu sou coordenadora da engenharia digital na CCR Rodovias. É uma área que fica dentro do setor de projetos, então a gente atua de maneira transversal, mas a gente está alocado dentro da área de projetos. E eu estou lá há pouquíssimo tempo, não tem 2 anos ainda que eu fui para lá. E como que eu caí no BIM? Eu caí no BIM no comecinho da faculdade. Eu fui fazer estágio na Autodesk em 2010 ou 2009, por aí. Não tinha ideia do que era, mas era uma ótima proposta de estágio, e aí eu aceitei, porque era muito difícil, naquela época não tinha lei do estágio, e não tinha salários estágios, e ali tinha, então eu fui e eu adorei. E aí, dali para frente, eu tive a sorte de nunca trabalhar em empresas que trabalhavam de método, vamos dizer assim, convencional. Eu sempre trabalhei com base em BIM. Na época ainda não era, vamos dizer que não era BIM, Era uma tentativa de BIM, mas pelo menos os softwares eram. E mesmo quando não era, eu tinha a liberdade de escolher o software. Depois você quer, qual é o teu produto final? Tanto faz qual é o meio, então vou fazer nesse daqui que eu domino. Então, eu não sei, por exemplo, mexer no AutoCAD convencional. Eu já vi isso na entrevista, não sei mexer no AutoCAD. E eu acho que é isso. E recentemente a gente conseguiu a certificação da ISO 19650, que é a ISO acerca da informação da construção, organização da informação. Então somos a equipe toda da engenharia digital, ela é certificada agora. E acho que é isso. Poxa, acho que estou apresentada. Está bem apresentada, legal. E Samara, para a gente poder começar, vamos começar aí do básico, assim, a gente vai depois, obviamente, pro BIM, para a infraestrutura, mas o que é o BIM? Para o pessoal poder entender, é um nome bem bonito, que a gente fala, todo mundo fala disso, mas ainda é um pouco confuso para todo mundo aí que trabalha no setor de construção, o que de fato é o BIM, onde que realmente ele se aplica, por que estão começando a colocar isso em contratos, o que é o BIM de fato, Começar com uma pergunta fácil. Fácil. Bom, o BIM, por definição da sigla, é modelagem da informação da construção. Então, a gente não faz só um modelo 3D, a gente faz um modelo de informações. Então, a parte de informação é o mais importante do modelo, ele acaba sendo uma consequência daquela informação. A gente tem algumas definições aí de BIM acadêmicas, a que é mais firmada no mercado e a que mais se estabeleceu nos dias atuais, a mais atual, é do Bilal Sukar, que ele é um australiano pesquisador muito bom. E ele traz que o BIM é um conjunto de políticas, processos e tecnologias para gerenciar a informação de algum ativo construído, Então, não é só um modelo 3D, e é uma coisa complicada pra caramba, As pessoas às vezes perguntam, se todo mundo fala do BIM, por que ninguém faz tanto BIM assim? Porque é difícil mesmo, que se fosse fácil, Se fosse fácil, todo mundo fazendo. Então, é isso, a gente pegar as informações do projeto, não só do projeto, mas as informações do ativo como um todo, do ativo a ser construído, e transformar aquilo num objeto tridimensional que vai representar aquela construção de uma maneira virtual, com informações lá dentro. Então, não é um objeto burro, que a gente diz, Ele é um objeto que contém informações. Se eu selecionar aquela cadeira, eu vou saber informações daquela cadeira, dimensão, material,
A depender do para que eu vou usar aquele modelo, que é um outro termo que a gente utiliza bastante, né? O usos do BIM. Então, qual é a finalidade daquele modelo? Meu modelo ele tem a finalidade de fazer a gestão daquele ativo. De quanto em quanto tempo eu tenho que lavar aquela cadeira? Quem tem que lavar aquela cadeira? Né? Então, são informações que fazem parte do dia a dia da vida daquele objeto modelado. Então, ele não é só um objeto, ele é um objeto com informações. Legal. E até a gente estava conversando aqui um pouco antes de começar o episódio, que eu escutei bastante a questão do BIM 3D, que é o tridimensional, 4D, eles começaram a inventar, né? 5D, 6D, 7D, enfim. E a gente estava conversando um pouco sobre isso, eu achei interessante, você comentou que não se usa mais esses números, né? O 5, 6, 7, assim por diante. Por que não usam mais? Consegue trazer agora o que está sendo usado de fato? Explicar um pouco essa questão? Sim. Tem gente que ainda usa, são linhas de pesquisas, eu acho. Assim, o BIM ele tem um braço muito forte com a academia, por ser uma coisa muito nova, né? Então, assim, não tão nova, ele é da década de 60. Mas que está conseguindo ser viabilizado agora, né? Principalmente agora por conta dos hardwares, que antigamente a gente não tinha, né? Então não dava. Mas a gente tinha antigamente né, quando começou a surgir a ideia do BIM, então a gente foi falando, eu tenho o 2D, seria a documentação planificada, né? O desenho à mão, que assim, que a gente, né, como os incas faziam. Depois a gente teve o 3D, que aí já tem um objeto tridimensional. Então, são dimensões que são conhecidas fora da engenharia também, né? E aí a gente tem o 4D, que é a dimensão do tempo. Até aí, tudo bem, tá fazendo sentido porque a gente está falando de física, né? Faz sentido, são dimensões que realmente existem. Quando a gente começou a atrelar mais funções àquele objeto, aí começou a aparecer o 5D, o 6D, o 7D, o 8D. Eu mapeei até o 10D. E não acho que seja errado, né, tratar como Ds, mas existe uma vertente agora que diz que não faz muito sentido, porque isso se mistura, a quantidade de Ds que vai ganhando ali, os 6Ds, se mistura um pouco com a finalidade daquele objeto, e dá uma sensação também de obrigação de sequencial. Então, para eu fazer o 3D, eu preciso do 2D, para eu fazer o 4D, eu preciso do 3D, e o 5D, eu preciso do 4D, quando não é verdade. Né? Não é uma linha linear, assim. Então, a partir do 4D, vamos dizer assim, que é o que faz mais sentido, porque de fato está atrelado ao tempo, a gente passa a utilizar a nomenclatura de usos. Então, quais são os usos que vai ser dado a esse objeto? E aí hoje tem tem N bases acadêmicas e profissionais que vão falar dos usos, mas acho que as principais é a da Penn State, dos Estados Unidos, da Pensilvânia, que tem um documento que vai dizer quais são os usos. Eles têm 21 usos, eu acho, nessa última revisão, ou 23. E aí ele diz quais são esses usos, em qual fase do projeto esse uso deve ser aplicado, né? Então, se ele é um uso de fase de construção, de operação ou de manutenção, e quando ele começa a aparecer na linha do tempo de vida do ativo. E tem também desse mesmo pesquisador, que é o Bilal Sukar, que na BIM Initiative, que é uma organização que é feita por ele, fomentada por ele, que junta tanto a academia quanto o mercado, e eles fizeram ali um desdobramento desses usos. E então, ele chega até 179 usos. Sempre quis que ele inventasse um para ficar 180, né? Mas ele 179 usos, porque ali ele detalha muito mais, né? E aí, por exemplo, o da Penn State, ele vai falar de orçamento. Quando na vida real o uso de orçamento ele é dividido em dois. Eu tenho uma etapa de levantamento de quantidades e eu tenho uma etapa de orçamentação e composição de preços. E eu preciso da quantidade para eu poder fazer o orçamento. Então, se você for olhar na base do Sukar, vai ter essas duas linhas, vamos dizer assim. Então, ele desdobra um pouco mais. E aí faz mais sentido, porque daí é a finalidade do meu objeto. Então, até o 4D, a gente acaba usando as nomenclaturas dos Ds mesmo. Pelo menos na CCR a gente adotou assim. E a partir do 4D para frente, a gente passa a usar o uso. Né? Porque acaba perdendo o conceito, né, de dimensão mesmo, né? Isso. Então, faz sentido isso. Legal. E quando a gente está falando aí de infraestrutura, a gente tem um histórico passado que não foi feito... Os projetos não foram pensados em BIM naquela época.
E acredito que a maioria das infraestruturas hoje, quando a gente fala de rodovia, não foram projetadas em BIM, né? E uma das coisas que tu comentou é que teria o BIM basicamente é a modelagem de um objeto, de um ativo, enfim, que vai ter todas as informações dele ali, quando que foi feita usando o exemplo da cadeira, como você trouxe, né? Uhum. Quando que foi feita uma lavação nessa cadeira, quando que foi feita uma troca de algum parafuso, etc. E quando a gente olha para a rodovia, pelo menos é algo que eu penso, assim, mas sem base fundamentada de fato, né? Mais de leigo, olhando de fora. Quando a gente fala de pavimento mesmo, eu acredito que é um tema ainda mais complicado, porque vai lá, passa uma camada, depois passa outra camada, e passa outra camada, e é onde que está a base histórica dessas camadas que foram passadas, por exemplo, onde é que houveram recuperações, né? Como que vocês têm tratado esse tema pavimento na CCR, pensando em BIM? Porque ali na RioSP é uma obrigação contratual o BIM, né? Como você comentou antes ali comigo, mas como que vocês estão colocando o passado? Porque os projetos novos, começar em BIM, acho que é mais fácil, como se eu estiver errado, né? Uhum. Mas o histórico, como é que vocês têm trazido isso para a modelagem 3D? Se tem conseguido também, né? Se é algo simples ou não de fazer. Não é algo simples de se fazer. A gente, principalmente na onde a gente tem a obrigação contratual, que é o trecho da Rio-São Paulo, a BR-101-116, ali a gente inicia os projetos com a modelagem da condição existente. Né? Então, a gente parte do princípio, a gente criou essa disciplina que não existia antes. Antes a gente tinha um levantamento topográfico, cadastral, etc. E eu recebia aquela base, mas preciso de uma etapa de transformar aquilo em um modelo tridimensional para poder projetar em cima. Né? Então, a gente parte do princípio da modelagem da condição existente. Como ali é uma concessão que já era uma concessão da CCR, né? A Dutra já era da CCR e a gente ganhou novamente o leilão, a gente já tem aquele histórico, né? E só que ele tá numa base tabulada, vamos dizer assim, mas não está vinculado a um modelo porque o modelo não existia, né? Então a gente acaba fazendo, fazemos todas as sondagens, é necessário se fazer a sondagem mesmo assim, né? Mas vocês não eram donos da Dutra? Sim, éramos, mas algumas sondagens a gente ainda tem que fazer. Então, a partir desse levantamento de campo que a gente faz, a gente bate com as bases que a gente já tinha antiga e a gente está recriando, né? A gente está refazendo toda a rodovia tridimensional. Não tinha um outro jeito de fazer, não no tempo hábil que a gente tinha, né? Acho que o ideal, se tivesse tempo é pegar todo o material que a gente tinha de controle, né, desse ativo do controle do pavimento, transformar isso num dado estruturado, alimentar, dar isso para a projetista quando ela for fazer, mas esse tempo hábil a gente não tinha. Então, a gente partiu do princípio que a gente ia fazer a modelagem da condição existente. Então, a gente hoje faz uma mescla. Parte vem de informação de sondagem, parte vem de levantamento topográfico convencional, vem de drone, vem de informações que a gente já tinha da época da Dutra, né, da nova Dutra, e aí a gente compila tudo isso e transforma no modelo de condição existente. E aí ali a gente desenha todas as camadas de pavimento necessárias. Não vai ficar real exatamente como está, mas o mais próximo que a gente conseguir chegar. O mais próximo do possível, né? Isso. A NTT aceitou isso? Houve uma... Ou isso era mais livre para vocês definirem esse processo, né, de modelagem? Tá. A gente ainda não fez nenhuma entrega para a NTT, mas houve um momento de alinhar expectativas no início do contrato. Então, o que o edital de concessão ele pedia, né, o PER, que é o Programa de Exploração da Rodovia, ele pede é que fosse feito um plano de desenvolvimento BIM da concessionária. E que a partir da aprovação daquele plano de desenvolvimento que os projetos seriam entregues em BIM. Então, ali naquele documento, a gente combinou, vamos dizer assim, né, com a NTT, como seria feita essa entrega, qual seria essa informação a ser modelada, o nível de informação a ser modelada. Então, tiveram alguns bate-voltas e a gente aprovou esse documento junto com a NTT. Então, a partir desse documento é que é desenvolvido o plano de execução, BIM, os contratos só foram firmados com as contratadas projetistas que vão desenvolver, as construtoras, então tudo está baseado aí, né? Então,
Já foi combinado antes. Porque senão também eles iam querer exigir de vocês um impossível ali, né? Praticamente. Isso. Isso. Então acho que foi bem interessante da NTT fazer esse tipo de estratégia, né? Porque depende do material de informação que a gente tem, depende da contratada que a gente vai receber, né? Então, a gente diz o que a gente se propõe a entregar, né? Porque o BIM pode ser qualquer coisa. A gente pode fazer qualquer coisa com o BIM. Então, a gente tem que definir qual que é o nosso BIM, vamos dizer assim. E acho que eu imaginei que eu tenha começado pelo mais difícil aí, que é o pavimento. Mas como que vocês têm tratado os outros elementos? Porque quando eu vejo, por exemplo, penso obra de arte especial, OAEs, né, eu já fico olhando mais próximo da construção civil, assim, de uma edificação ali. É realmente um elemento mais fácil, mais simples de estar modelando? Como que foi o processo para vocês elencarem os outros elementos? Tá. A OAE ela é um pouco mais fácil de se modelar, porque sim, ela se aproxima mais com uma edificação, né? Mas não é tão mais simples assim. Os softwares que a gente tem de mercado que as principais projetistas utilizam, tem um que já se aproxima mais do que a gente precisa de resultados finais, mas o que é mais difundido entre as projetistas, ele não faz, por exemplo, dupla curvatura. Então, ele não vai fazer a superelevação de um pavimento, não nativo dele, né? E aí, daí, nesse momento, é necessário ter uma programação em Python, em alguma linguagem de programação visual, para poder chegar no resultado que a gente quer. Então, a OAE ela é mais fácil de chegar em resultados quanto a quantitativo, objetos modelados, prancha e tudo mais. Mas não é tão mais simples de se modelar, né? Exige uma maturidade da projetista. E aí tem um caso curioso, porque a gente também, quando a gente fez os documentos de contratação, né? Nós fizemos novos documentos de contratação já no formato da BNT. E ali a gente colocou alguns requisitos que a gente pedia que a projetista nos entregasse, né? E na primeira leva desse contrato, primeira vez que saiu esse formato de contrato, a gente não pensou no quesito da programação, né? E aí, quando veio o primeiro modelo, não estava errado. Ele estava lá com as informações que a gente queria, mas não como a gente precisava. E aí, quando a gente foi ver e conversar com a produção, a gente viu que, o problema ali estava que o jeito como que foi feito o desenho do Python não atendia no que a gente precisava. Só que a gente não tinha pedido isso antes, né? E aí, agora a gente refez, né? Ajustou lições aprendidas, né? Nunca que eu ia imaginar que, né? Agora a gente vai ter que pedir também que ele detalhe, você vai precisar de programação, você vai ter que dizer para mim um descritivo do que a tua programação faz, né? Para eu poder ver se é o que a gente está querendo mesmo, senão a gente vai ter que lidar com algum ajuste aí de processo de contratação. Mas os processos seguem basicamente o mesmo, né? Tanto para a modelagem da condição existente da OAE, né? A gente vai fazer igual o escaneamento e a gente modela ela. A nível de modelagem de condição existente é um modelo mais simples, né? E aí, quando chega no nível de projeto executivo mesmo, algum retrabalho, como é que fala? Uma revitalização da obra, alguma coisa do tipo, aí sim a gente vai para essas partes de programação e tudo mais, para poder chegar no resultado final. Legal. Essa parte de especificar o desenvolvimento que vai ser feito, aqui na Cartada a gente tem uma equipe de produto, né? Que passa primeiro pela equipe de produto, faz toda a especificação de como que vai ser a funcionalidade, enfim, como é que vai ser o produto final entregue, e aí passa, assim, para o desenvolvimento, né? Mas legal. E você comentou ali antes que vocês conseguiram a ISO, a certificação para a equipe de vocês, né? Como que foi a estruturação dessa equipe? O que vocês buscaram de capacitações? Precisou, talvez não buscar alguém já capacitado, mas treinar pessoas? Como que foi esse processo para a CCR adotar, né, uma equipe e até chegar ao ponto de conseguir, de fato, a certificação ali? Vamos lá. O processo de montar a engenharia digital, não posso dizer como é que eu fui escolhida, porque não fui eu, né, não me escolhi, mas ele começou muito antes, né? Ele começou em 2016 a 2017, a CCR montou ali um grupo de colaboradores anarquistas que viam a necessidade do BIM, o ganho que o BIM podia trazer, e eles começaram a estruturar entre eles mesmo material para poder implantar o BIM ali na CCR, né? Então, tiveram alguns projetos de parceria com o metrô, de teste, com algumas outras concessionárias,
E eles fizeram muita coisa, na verdade. Eles prepararam um material muito bom. E por esse material que eles prepararam muito bom, eles conseguiram um aval para montar uma área, né? Eles chegaram num ponto que eles falaram, não, agora precisa de alguém dedicado a isso, porque está maior do que a gente imaginava. E aí, assim, foi estruturado a engenharia digital no final de 2021. Né? Então, eu vim para a CCR em abril de 2022, também recém-chegada. Nunca tinha feito projeto de rodovias, tinha feito projeto sobre trilhos e aeroportos, né? Então, foi aprendendo como funciona uma rodovia. E aí, na hora de montar a equipe, eu tinha 3 vagas para montar. E eu tinha um desafio aí de implantar o BIM dentro da CCR. Já tinha algumas diretrizes de como eles imaginavam o preenchimento daquela vaga. Seguiu mais ou menos o que eles estavam imaginando. Não fiz tão igual, mas ficou muito próximo. E foi difícil. Foi difícil porque não tem no mercado a pessoa, né? Que saiba tudo ali, né? Tem que saber BIM, tem que saber projeto de infraestrutura, tem que saber mexer no software, tem que, né, ser articulado, tem que saber fazer o projeto de rodovia. Então, desisti da missão de ter uma pessoa 3 pessoas que soubessem essas coisas e partir para ter pessoas complementares. Né? Então, hoje a equipe é formada pela Potira, que ela tem uma experiência de implantação de BIM em obras, principalmente de OAE. Né? Então, ela é engenheira civil. A segunda que foi a Caroline Kell, que ela é professora, ela é arquiteta. E a experiência dela é toda de carreira, vamos dizer assim, em academia, é professora de ensino superior de arquitetura. E trouxemos ela para cá. E o terceiro elemento eu brinco que é o cérebro, elas ficam bravas, que é a Roberta, que é engenheira civil também e tem um viés para programação. Então, hoje ela é graduanda de ciência de dados e é a nossa programadora ali, especialista dos softwares, principais softwares de infra, né? Que eu domino o Revit, que foi só o software que eu trabalhei, mas não é um software mais utilizado em infraestrutura, então ela já tem um domínio de uma gama maior de softwares. E aí eu acho que ali a gente se completou. Né? Então, a gente tem uma missão de dar treinamento, a gente dá muito treinamento dentro da CCR, a gente montou um programa de treinamento bem robusto lá dentro, e isso fica todo com a parte da Carol. Por ter uma pessoa da academia, ficou muito mais fácil para escrever os documentos. Né? Com certeza. E as outras 2 ficam ali tocando os projetos, acompanhando os projetos de perto, né? A equipe da engenharia digital hoje, a formação dela, a gente tem um núcleo BIM, que são essas 3 meninas. A gente tem a parte ainda do centro de informação, que é o antigo arquivo técnico, né? A gente mudou o nome porque não tem mais o papel do arquivo para arquivar, agora são informações que a gente manuseia. Então, tem a equipe de centro de informação, que é gerenciada pelo Walter, e a gente tem a equipe de planejamento de controle e contrato. E tudo isso fica dentro da área. E aí, quem fez a certificação foram nós do Núcleo BIM, mais os 2 responsáveis pelas 2 outras áreas. Né? Não dava, a equipe é bem maior, ainda tem outras pessoas embaixo deles, né? Então não dava para fazer todo mundo. Mas aí, assim que a gente entrou na CCR, o porquê da certificação, né? Assim que a gente entrou, nós entramos em abril, comecinho de abril foi quando eu fui para a CCR, no final de abril foi traduzida a BNT. A primeira parte 1 e 2. E ela falava de contratação, né? E aí, quando eu sempre trabalhei em projetista, e quando eu fui para o outro lado da moeda, eu já cheguei falando, a gente tem que arrumar a contratação. Porque quando a gente recebe uma proposta, é muito difícil enfiar o BIM aqui no meio. A gente precisa arrumar a contratação. Isso já era o meu objetivo assim que eu entrei. E, coincidentemente, veio a tradução da BNT. E uma semana depois eu contratei a Carol. Então, as coisas se alinharam todas e a gente definiu por fazer a contratação da Rio SP nesse novo modelo. Então, não saiu um termo de referência convencional, saíram requisitos de informação para a contratação, convite à licitação. Então, a gente mudou bastante em poucos meses, 3 meses, a gente mudou isso, estudando a norma autodidatas, né? E aí, por isso, a gente pensou, não, se a gente vai querer seguir, então vamos seguir com base na norma? Vamos. Então, a gente precisa de uma formação. E aí, a gente foi atrás da formação, a gente revisou depois os documentos, não tiveram tantos ajustes, mas tiveram alguns.
E ainda falta um, que era o principal, esse a gente deixou por último, que é o que eu estava comentando mais cedo, que é o de gestão de ativos, né? É o que é focado nas informações dos ativos. Esse a gente deixou por último por falta de maturidade da nossa parte mesmo. E porque a gente não tinha contato com a área de manutenção e operação, então a gente era muito recém-chegada, não sabia nem como funcionava direito a CCR. Eu falei, não, deixa isso aqui no cantinho. Vamos certificar na ISO, vamos aprender direitinho o que tem que colocar aqui de informação, vamos descobrir quem é o ponto focal e depois a gente faz. Então, esse virou meta para 2024. Legal. Você comentou do Revit. Quais são hoje, de uma forma resumida assim, quais são os principais softwares hoje usados para a parte de BIM? De BIM, em geral? Os que eu mais vejo no mercado são o Revit, o Allplan, o Civil 3D, o ArchiCAD... O Tecla, né? O Tecla. E alguns... Para a parte de edificação, algumas pessoas vêm tentando, pelo menos quando eu estava mais trabalhando com a parte de edificação, utilizar o TQS, que é um software de cálculo, mas hoje ele importa e exporta o IFC. Eu não sei mais como ele está se comportando nisso. Os testes que eu fiz ainda não eram tão bons, assim, tinha alguns problemas. Mas ele faz o cálculo, então já seria que para a parte de estrutura isso é um gargalo, né? O software que faz o cálculo não é o software que é o modelo BIM. Então, a gente acaba tendo 2 modelos de software e o TQS faria essa substituição. Dos que me vêm à cabeça, eu acho que são esses. Entendi. Não, legal. De modelagem. Sim, de modelagem, né? Mas até tentando trazer agora um pouco mais para a parte prática, assim, tem algum caso, não sei se o primeiro... caso de sucesso aí de vocês, um projeto, se foi alguma OAE, se foi pavimento já de cara. Consegue trazer algum caso prático para exemplificar um pouco até para o pessoal? Porque, assim, a gente fala do BIM, que é modelagem, etc., mas no final das contas, como que é isso? Como que ele é usado? Como que enxerga isso depois? O que muda na área de projeto quando eu coloco o BIM, né, na prática, assim? Se puder trazer algum exemplo prático, assim, acho que seria interessante até. Muda tudo. Eu não sabia tanto que eu ia mudar, não, na hora que eu cheguei lá. Temos alguns exemplos práticos, né? A gente tem hoje a Serra das Araras, a duplicação da Serra das Araras, no Rio de Janeiro, BR-116. É um projeto que está em fase agora de aprovação, se eu não me engano, com a NTT, acreditação, está nessa etapa, está nos finalmente. E o nosso prazo, a princípio de início de obra, já é no começo do ano que vem, né? E esse é um caso prático. A gente tem outros casos, né, da Rio São Paulo também, BR-101, 116, alguns trechos já estão desenvolvidos em BIM, porque nesse contrato com a NTT não é toda a Rio São Paulo que ficou acordada em BIM, né? A gente tem um recorte da linha do tempo, porque marco zero da concessão a gente já está contratando projetistas e o PDBIM foi ser aprovado depois, né? Então a gente tem esse recorte aí no tempo. Mas a gente tem muitos ganhos, principalmente o que mais foi identificado foi na compatibilização do projeto, né? É um gargalo muito grande, o projeto de drenagem, ele é difícil de ser visualizado na visualização comum, convencional, em 2D, né? A prancha de drenagem é uma prancha difícil. E a Serra das Araras, por exemplo, é uma drenagem extremamente complexa de se fazer, uma pirambeira, aquele projeto. E quando a gente modelou aquela solução de projeto, a gente teve muito ganho em adequação do projeto, né? Então, gerou várias reuniões de design review para a gente poder chegar ali num consenso. O modelo da Serra das Araras, ele está sendo utilizado, voltado mais para o uso, aí sim, do 4D. Né? Então, ele foi um modelo que foi pensado pelo timing que ele foi contratado e a gente estabeleceu os requisitos BIM na CCR. A gente identificou que o melhor jeito de ter ganho naquele projeto com o BIM talvez não fosse na fase de projeto em si, e sim na fase de obra. Né? Então, o modelo ele foi feito com a finalidade da compatibilização, né? 3D, isso facilita uma vez que você tem ele modelado, mas está sendo pensado para o 4D, né? Já pensado ali para fazimento de obra, acompanhamento de obra e etc. Esse é um caso que foi bem interessante. Mas, assim, a gente não tem ainda, né? Os projetos estão em andamento, todos esses que a gente... Todos eles estão em andamento, mas algumas coisas, comentou, né? O que mudou. Nossa, mudou tudo, né? Então, a gente mudou carta convite, a gente mudou os documentos todos de contratação, a gente revisou o contrato, a gente mudou medição.
um jeito de pagar. A gente mudou o compartilhar acompanhamento. como que é essa- A gente agora paga o avanço do projeto. Então, a gente desenvolveu um aplicativo internamente e a gente consegue avaliar com a projetista, com critérios bem desenhados, estabelecidos junto com ela, a entrega mês a mês do avanço, né? Então, que antes, pelo menos quando eu estava em projetista antes, a primeira entrega valia, sei lá, 70% e depois você vai cozinhando aquele restinho até revisar os projetos. Aqui não, a gente vai pagar toda a entrega, mas qualitativamente, não quantitativamente. Porque o modelo, às vezes, ele pode ter muita informação e ter pouca geometria e ali já vai atender o que eu precisava, né? E aí isso não vai resultar numa prancha detalhada. Ou ele pode ter muita geometria, a prancha é maravilhosa e quando eu seleciono aquele objeto, ele não tem informação nenhuma. Ele não é inteligente, então ele não me serve. Né? Então, a gente tem que fazer uma avaliação criteriosa e qualitativa daquela entrega, né? E aí a gente acabou a mudar isso e a gente vai pagar o avanço. Vai ser sempre uma composição de valores dos itens de critério de medição, eles não são lineares mais. Você me entrega o estudo, você me entrega isso aqui, você me entrega isso aqui. Não. Se vai tudo derivar do modelo, então ele é uma média, né? Ele é uma composição de preço. E a gente mudou muito a conversa entre as áreas, né? A gente tem a área dentro da CCR, que faz parte do projeto. A gente tem a área de própria área de projetos, que vai ser o gestor daquele projeto. Mas tem outras áreas que fazem parte ali do processo. A gente tem a área de orçamento, meio ambiente, desapropriação, interferências, elétrica, né? Entre outras. E a gente mudou a entrada dessas outras áreas no processo de projeto. Então, por exemplo, o orçamento era uma que entrava no final, entrava lá na última etapa, né? Porque o projeto já fez inteiro, o projeto está pronto, a quantidade é essa, então agora eu vou te dar os valores, né, de orçamento. E em BIM já não funciona assim, a gente precisa que ela esteja lá no comecinho, porque depende de como ela quer que aquela informação seja extraída do modelo, vai influenciar em como vai modelar, vai influenciar em como colocar a informação lá dentro, como codificar aquela informação. Né? Não, e por isso nem faz sentido 5D ser sequencial, né? Exatamente, não faz sentido. Já vem pra... E aí a gente teve que acabar botando eles lá no começo. Isso foi uma grande mesmo mudança, assim, acho que foi a mais radical, assim. E no marco zero da reunião tá lá a equipe de orçamento, porque vai influenciar. Depois quando chega lá na frente, não vai ter a informação que precisa, né? E aí, para refazer o trabalho inteiro, vai perder prancha, vai perder tudo, vai ter que fazer tudo de novo. E equipe de interferências também. A equipe de interferências agora ela começa a participar das reuniões iniciais em que está falando de levantamento topográfico, modelagem de condição existente, porque ela já pode dar algum palpite ali, ela já pode direcionar o que ela precisa para depois fazer aquele trabalho de remoção das interferências dos projetos de relocação. Poxa, realmente muda bastante. Essa parte da medição eu achei, cara, muito interessante, porque realmente era meio já batido o martelo, que aquele era o modelo de medição de obra e acabou, né? Não tinha muito segredo, mas interessante isso. E o que vocês, não sei se já é possível de medir ou metrificar isso, mas quais são os resultados que vocês esperam no pós-execução, né? Quando a gente pensar em gestão de ativo, manutenção e assim por diante, o que vocês esperam de resultado ou de mudança na forma de trabalhar nesses projetos que já vieram com o BIM? A gente... Bom, a gente espera... O que eu espero, principalmente na parte de obra, é menos retrabalho, né? Que o projeto seja mais acertado quando ele chega em canteiro, né? Que hoje... A parte de interferências ainda é uma grande surpresa, porque as concessionárias, às vezes, não têm todas as informações, né? Então, se eu não tenho informação, não tem como modelar ela. Mas que ele seja um projeto mais compatibilizado quando chegar em obra, isso vai gerar menos retrabalho da obra, ela vai ser mais precisa desde o começo, né? Então, a gente consegue atender ela num prazo melhor, menos esforço, menos gasto, né? De tanto HH de hora homem, quanto de material, de transporte e tudo mais. E na parte de gestão de ativos, que essa informação seja mais fácil, né? Que a gente localiza ela, que ela esteja ali fácil e aí ela vai ser alimentada num banco de dados geral, que todo mundo vai ter acesso, meu mundo ideal, né? E acesso de acordo com a sua necessidade e que aquele momento em que aquele ativo virar uma obra de novo, nesse estágio uma obra, que todas aquelas informações estejam ali dentro, né? Então aí a gente não vai precisar mais ter a etapa de modelagem da condição existente,
Porque eu já tenho isso alimentado ali, eu já vou fornecer isso para o projetista. E eu como toda essa parte de início de projeto, ela vai ser enxugada astronomicamente, né? Eu já vou ter aquilo ali atualizado. Então, um mundo muito ideal que eu imagino ali de BIM, eu vou ter um GM digital das rodovias atualizados em tempo real, né? Então, se eu for contratar alguém para fazer uma intervenção, para fazer uma melhoria, uma ampliação ao longo dos anos de concessão, a gente vai disponibilizar esse material e eles vão projetar em cima. Eles não vão precisar ir lá em campo e fazer tudo, vão conferir uma coisa ou outra, mas não fazer todo esse tempo, que é um tempo muito custoso. A modelagem da condição existente hoje toma muito tempo do início do projeto. Muitas vezes a gente está entregando o executivo e está voltando ali no modelo de condição existente, ajustando uma coisa ou outra. Então, acho que meu ganho maior é esse. Acho que o ganho vai estar na agilidade da obra, na execução da obra e na agilidade da operação e manutenção. Em fase de projeto, o ganho é que o projeto vai ser melhor. Vamos dizer assim, mas não vai ter uma economia. Eu não imagino que tenha. Mas é um sentimento só. Vai garantir a execução correta. Isso. Né? Legal. Na parte de cadastro de ativos, porque a gente falou bastante do projeto em si, com o BIM, né? Mas o cadastro dos ativos, ele também vai precisar estar no BIM? Por exemplo, toda a parte de sinalização, vertical, horizontal, dispositivo de segurança, a drenagem, você comentou que faz, né? Área verde, faixa de domínio, tudo isso vai estar em BIM? Ou são mais os projetos que foram executados, a parte mais, vamos dizer assim, não é tanto a parte lá de conserva, de rotina, talvez é isso que eu quis dizer, mas a questão mesmo ali, ou vai englobar tudo, o cadastro ativo em si? O que eu gostaria é que englobasse tudo. Se eu vou conseguir fazer isso, eu não sei. A gente não responde a um decreto direto, porque nós somos uma empresa privada. Mas nosso cliente responde, que é NTT, Artesp, DR, etc. Né? Então, existe o decreto 10.306, que ele traz que é da implantação BIM-BR, né? E aí ele traz ali uma série é um roadmap e tem ali marcos, né? Então, ele diz que, a partir de 2021, todos os projetos devem ser contratados com base em BIM e deve ser utilizado para documentação, extração de quantidades, compatibilização. Por isso mesmo que veio essa obrigação da NTT para Rio São Paulo. E, a partir de 2024, que é o ano que vem, os modelos devem ser utilizados para 4D. Né? E 2028, os modelos devem ser utilizados para gestão de ativos. Só que isso não veio especificado, a gente não sabe ainda como que vai ser isso, se vai ser uma obrigação, se não vai ser uma obrigação. A gente está se preparando para, né? Se não for para essa concessão, talvez outros editais já venham com isso ajustado, atualizado. Então, a gente está se preparando para isso. Agora, como a gente vai fazer essa integração, a gente vai desenhar esse ano ainda. A ideia que eu imagino é que a nossa grande base mesmo de gestão de ativos vai ser uma base GIS. Não necessariamente um modelo. Pode vir a alimentar um modelo. Né? Pode conversar com um modelo. Talvez essa alimentação aconteça numa base GIS durante tanto tempo até que necessite que vire um modelo. Então, a gente tira a informação daqui e passa para lá. Mas a gente não tem isso desenhado ainda. Nossa ideia é que... Mas é bem curiosidade minha mesmo, tá? Como que faz para colocar, por exemplo, toda a sinalização vertical em modelagem BIM? Toda a sinalização horizontal, sendo que ela já está lá há tempo. Como que é feito isso? É algum projetista em 3D que faz pega o que já tem lá na rodovia, o cadastro dos ativos e vai projetando isso em 3D também? Como que é esse processo, assim, esse passo a passo? Ele entra na modelagem da condição existente, essa etapa. Entendi. Porque o levantamento topográfico, ele cadastra toda a sinalização. Ele cadastra a sinalização horizontal e a vertical. Então, vê todas as faixas, todas as pistas e tudo mais. Isso vai estar ali. Já vai estar... Vem no cadastro deles. Então, a gente modela mesmo. Fica bonitinho. É ruim que aqui não dá para mostrar. Fica bonitinho. Não dá para mostrar. Mas fica bem bonitinho, assim, né? Fica todas as plaquinhas desenhadas e tal. Na etapa de levantamento, o que a gente... Né? A gente não exige, por exemplo, que a placa seja exatamente aquela placa, com todas as informações lá. Pode ser um pontinho ali, só que quando eu seleciono, eu sei
que é aquela placa, né? Tem um texto ali que vai me dizer o que é aquela placa. Aí quando entra em fase de projeto, de fato, que daí sim a gente faz todo o desenho. Esse é um ponto realmente que eu tinha bastante curiosidade, assim, de como que vai pegar toda a base histórica, trazer isso pro BIM. É um processo bastante moroso, é isso, né? Não deve ser algo da noite pro dia, assim, até por isso que deixaram lá para 2028. E esse é um prazo condizente, assim? Ou é... Não sei. A gente faz... Não, a gente faz porque tem que fazer, né? A gente faz ser o prazo condizente. Mas não sei se é um prazo condizente, mas tá indo, assim, faz parte de uma estratégia, é top-down. Lá em 2028 vocês vão ter que fazer, então a gente vai fazer. Tá no contrato. Vamos fazer. Não, perfeito. E assim, pelo que tu tem comentado, Samura, os resultados já estão aparecendo, né? Por mais que eles sejam ainda restritos a poucos projetos que estão em andamento agora, mas eles já estão aparecendo. E vocês têm a visão de levar isso para as outras concessões da CCR? Se sim, como que vocês imaginam isso acontecendo, né? Na mesma velocidade que foi da Rio São Paulo, um pouco mais espaçado, ou como já aprenderam tudo, já vão trazer isso de forma mais simples? A gente tem vontade de expandir, sim. Nós, acho que é o objetivo da CCR, né? A gente tem uma meta de que, independente da obrigação contratual, os projetos sejam feitos com base em BIM. Esse é o nosso objetivo. Mesmo porque a área da engenharia digital ela não foi pensada por conta do decreto, né? Nem por conta dessa obrigação. Ela já tinha sido pensada muito antes disso, né? Lá em 2016, 2017. E a gente vai expandir isso para as outras áreas. Imagino que seja mais rápido, né? A gente brinca que com o pessoal da RSP que eles são os nossos cobaias, mas por enquanto tá funcionando bem. Legal. E eu acho que vai ser mais rápido, né? Hoje a gente tem um limite de quantidade de pessoas mesmo, né? Então a nossa área ela acaba atuando. A gente tem na estrutura, né, de um projeto, vai ter ali o analista, o especialista, o coordenador, o gerente dedicado àquele projeto, e tem ali um apêndice da engenharia digital que fica full time, um espírito obsessor ali deles para poder ajudar e auxiliar toda essa parte, fazendo a ponte entre tecnologia e técnica, né? Então, fica ali balanceando. E a gente tem poucas pessoas para fazer isso. Se a gente for expandir para todas as concessionárias, né, vai faltar braço. Mas a gente tem a meta, sim, de que, independente do poder concedente, tudo seja desenvolvido com base em BIM. Legal. Aqui na Educartado a gente costuma trazer também outros jogadores, vamos dizer assim, do mercado. E tu comentou bastante ali que nos contratos com os terceiros já estão colocando algumas questões na carta convite, no termo referência, algumas questões para facilitar esse recebimento dos dados. Como que os terceiros têm se preparado para isso? Vocês dão treinamento para eles também? Ou eles têm que se virar e trazer alguém que saiba mexer em BIM? Como que tem sido essa relação com os prestadores de serviço? Tem sido bem boa, para falar a verdade, assim, né? A gente reestruturou todos os documentos de contratação, né? Então, hoje não tem um termo de referência. A gente tem um documento que vai falar sobre a organização, CCR, como as coisas funcionam, um outro que vai falar de projeto, o outro que fala dos entregáveis e o outro que fala do poder concedente. Então, são 4 documentos diferentes. E dentro desses documentos tem os requisitos que a gente vai solicitar ali, que a gente precisa, né? A gente já vai dizer quais são os usos, a gente já vai dizer do ambiente comum de dados que a gente vai trabalhar, a gente já vai falar dos parâmetros necessários, padrões, tudo a gente já alimenta ali. O feedback foi positivo, tá? Ele foi bem positivo. Vieram excelentes propostas, a gente estava com medo do que ia vir, porque foi bem diferente do convencional e vieram excelentes documentos. A gente não pede mais uma proposta técnica em resposta, então a gente pede a proposta comercial de valores, que essa passa direto para o financeiro, e a gente pede um plano de execução BIM, e não uma proposta técnica. Então já vem, e a gente passa esse modelo para eles para vir já no nosso formato, que fica mais fácil de avaliar. E foi bem aceito, pelo menos do que a gente vê. A gente tá para fazer um feedback com todas as projetistas que participaram, ganhando ou não, mas que participaram desse processo. Não deu tempo ainda de fazer. Foi bem aceito e a gente não precisou de treinamento, não. O mercado tá bom. Legal. Tá aquecido. O que a gente faz é um aprendizado junto, né? Isso a gente sempre joga junto com as projetistas. Eu acho que é um ganha-ganha. Então, às vezes, eu não consigo chegar nesse resultado, mas eu sei que outra projetista conseguiu, a gente põe as duas para conversar.
fulano ali conseguiu, fala ali com ciclano, passa esse contato pro fulano. E para eles conseguirem desenvolver, né, melhor os projetos. E, às vezes, o que precisa de treinamento é a utilização do nosso ambiente comum de dados, mas não pela dificuldade da ferramenta, mas para poder utilizar do jeito que a gente padronizou. Só que aí, como são muitas projetistas, a gente fez um manual mesmo, vários hands-ons de como trabalhar, bem explicativo, né? Clica aqui, clica aqui, clica ali. E a gente disponibiliza isso para eles. E tem sido o suficiente. Né? E aí mas se tem dúvida e tudo mais, se precisa do treinamento em si, a gente acaba fazendo, mas não necessitou. Não precisou. Bom, né? Isso mostra que o mercado está realmente bastante interessado e se movimentando nesse sentido, né? E até para a gente poder finalizar aqui, Samara, a gente, como a gente está, né? O Infratech é da Educartado, e a gente incentiva bastante, fomenta essa parte da educação. Quem está nos assistindo aqui, onde que eles podem buscar para aprender mais sobre BIM? O que você sugere o pessoal a estar buscando de informações? Não necessariamente algum portal específico, né? Mas o que colocar lá no Google, ou qual faculdade fazer, qual curso buscar? Como que as pessoas podem começar a se capacitar na parte de BIM para poder estar atuando também no setor? Tá. Tem de desdobramento dessa implantação BIM-BR, né, desse programa de implantação, a gente tem o portal BIM Acadêmico. E ele foi coordenado aí pela minha orientadora, pela Regina Ruschel, e ele concentra ali vários de artigos científicos já filtrados, né, teses, tem um curso EAD, muito bom de BIM, do governo, que também está disponível lá. Eu recomendo, é um site muito bom. E a BIM Fórum do Brasil também está fazendo tem um canal no YouTube, né? BIM Fórum Explica. É um material muito bom, é um material muito rico, explica muita coisa. A gente usa muito o material deles nos treinamentos que nós damos internamente, né? Então, acho que, de princípio, eu indicaria esses dois. Assim, para poder startar alguma coisa. Para startar, são fontes confiáveis e muito boas, eu acho. Legal. A BIM Fórum a gente acompanha bastante. E realmente são bem bons os conteúdos que eles trazem e tudo que eles estão movimentando assim, no mercado, né? Realmente uma boa fonte mesmo de informação. Sim. Mas legal. Samara, não sei se você quer comentar algo mais aí pro pessoal, mas aqui do meu lado você conseguiu, na verdade, responder todas as minhas perguntas. Ai, que bom. E realmente eu aprendi bastante aqui contigo hoje. Né? Então, a gente costuma caso queira deixar uma última mensagem pessoal e se existe alguma forma, né, do pessoal te encontrar, caso queira tirar alguma dúvida, não sei se LinkedIn, e-mail, enfim, ou pela própria CCR, como ficaria mais fácil aí? LinkedIn, eu acho que pode, LinkedIn, depois deixa o e-mail, você coloca em algum lugar aí. Mas, não, acho que eu não tenho nada, só dizer para as pessoas que é difícil mesmo, gente. Não é fácil fazer BIM, né? Tenho raiva de quem fala que é fácil, porque não é difícil pra um caramba. E precisa ser resiliente, precisa ter paciência, né? Precisa ser teimoso, curioso, mas acho que no final vai dar certo, acho que... Não é possível a gente investir tanta coisa assim para não ser bom, né? Então vai ser bom. Não, com certeza. Não desistam. Legal. E com certeza, assim, aqui a gente ficou 1 hora conversando, né? E, cara, a gente conseguiu passar por alguns pontos, mas ainda assim é muito pouco tempo para dizer que eu agora já conheço o BIM de fato, né? Eu tô longe de conhecer tudo. para entender um pouco melhor o que pesquisar, o que me aprofundar, mas realmente não parece ser uma tarefa muito fácil. E para a infraestrutura ainda, acho que por conta desse histórico que a gente vem conversando, né? Parece ser um pouco mais complicado ainda, né? Eu acho que o fator, a gente tem um lema, até eu ia te trazer e eu esqueci, nosso adesivinho. Tranquilo. Que a gente diz, que a gente brinca, né? Que o BIM não é software, não é hardware, ele é people. Então, eu acho que essa é a maior dificuldade para quem está implantando, porque somos pessoas também, né? E porque lidamos com pessoas o tempo inteiro muito mais do que precisava lidar antes, né? Então, agora não... Exige uma colaboração muito grande das pessoas trabalhando entre si para fazer aquilo funcionar e das pessoas colaborando para aquilo funcionar, né? Então, corroborando para aquilo funcionar. Com certeza. Então, acho que o maior desafio são os peoples. Esses são difíceis de vencer. Mas beleza, então. Pessoal, muito obrigado aí por terem assistido. Não se esqueçam aí de deixar uma curtida ali no vídeo.
de encaminhar aí, compartilhar esse episódio para quem vocês acham que deve estar aprendendo sobre BIM, quem está interessado para entender como é que é o BIM na infraestrutura. Se puderem também, se inscrevam aí no canal, se tiverem interesse. E para encontrar a Cartado, no LinkedIn é só vocês buscarem por Cartado Tecnologia e no Instagram é cartado.com.br. Então é isso, pessoal. Obrigado aí pela atenção. Samara, mais uma vez, obrigado aí. Muito obrigada pelo convite. Com a gente. E é isso, gente. Tchau, tchau. Um abraço.